Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred, Unidos Somos Premium e Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve, aciona o sininho toda semana, tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Unesc, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred e Urque Diagnósticos. A toxina botulínica popularizou-se pelo seu uso em estética. Mas você sabia que, embora seu uso seja amplamente reconhecido na dermatologia para rejuvenescimento, ela também é uma ferramenta essencial para o tratamento de algumas doenças neurológicas? As pesquisas com uma toxina botulínica se iniciaram entre as décadas de 1950 e 1960, quando o oftalmologista americano Alan Scott buscava tratamentos alternativos para o estrabismo. Aqui no Brasil, a toxina botulínica é usada para fins terapêuticos desde 92, muito antes do uso estético, que começou somente nos anos 2000. Toxina botulínica, como um importante aliado de áreas da medicina, como a neurologia, é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico neurologista Dr. Fernando Topanotti. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela presença. É um prazer estar conversando com vocês hoje. Bem, Dr. Fernando, para começar, o que é a toxina botulínica? Toxina botulínica é uma medicação utilizada para paralisar a musculatura ou paralisar a secreção, dependendo da indicação, que ela é aplicada em uma região determinada do corpo para que se obtenha o efeito. É um efeito dose dependente, né? Depende da aplicação e indicação e como vai ser feito. Mas é uma medicação formulada, uma medicação que vem geralmente num pó, que ele é diluído conforme a necessidade de aplicação e aplicado nos pontos determinados. Agora, doutor, quando e como foi o despertar para o uso terapêutico da toxina botulínica? Sim, como foi muito bem falado na introdução, a toxina veio inicialmente como forma terapêutica para corrigir o estrabismo, né? É aplicada na oftalmologia, que hoje ainda é aplicada nesse sentido com bons resultados. Bom, a toxina ela vem ganhando espaço, vem ganhando notoriedade, principalmente para fins estéticos, que isso acaba indo muito à mídia, mas o despertar veio com o uso terapêutico, um uso para melhorar a qualidade de vida ou correção de doenças nos pacientes. E dentro da neurologia, que trabalha muito com a questão de coordenação muscular, de força muscular, de enrijecimento, de dores, acaba ganhando uma notoriedade muito maior na questão de qualidade de vida para o paciente. Certo. Bem, doutor, na neurologia, esta medicação tem um papel fundamental no tratamento de doenças e é indispensável para a reabilitação de pacientes. Como a toxina botulínica tornou-se uma ferramenta essencial para os tratamentos de algumas doenças neurológicas? Sim. Com o advento da toxina, o ganho de mercado, a facilidade de acesso, hoje, antes, quando se falava em toxina botulínica, se pensava numa coisa difícil de achar, hoje encontramos fácil, é muito fácil de armazenar isso dentro de um consultório. Vem ganhando espaço interessante, vem mostrando resultados muito interessantes e cada vez mais sendo aplicada e sendo realizada a medicação quando corretamente indicada, né? Ganha muita notoriedade, ganha muito espaço, porque funciona muito bem em determinados casos e muda completamente o desfecho e a qualidade de vida dependendo do tratamento que vamos fazer. Bem, doutor Fernando, me diz uma coisa, quais doenças neurológicas podem ser tratadas com o uso da toxina botulínica? Sim. A gama de doenças neurológicas que
em que a toxina botulínica pode ser aplicada é enorme. É enorme, hoje mais comum que nós vemos no dia a dia e com melhores resultados acaba sendo para dor de enxaqueca, que é uma doença muito comum, né? Em alguns casos, não todos, ela está indicada, ajudando a reduzir o controle de dores, melhorar o controle de dores, reduzir a frequência dos sintomas, né? Hoje, a dor de cabeça é uma das principais causas de perda de qualidade de vida, de falta ao trabalho, de piora do rendimento profissional, escolar, acadêmico. E é uma terapia muito interessante, está ficando um pouco mais acessível financeiramente e acaba sendo de grande valia, né? Outra doença que é muito frequente e é ainda subutilizado na prática, eu vejo que poderia ser usado ainda mais, é na reabilitação pós-AVC. Alguns pacientes que sofrem AVC ou sequelas neurológicas, traumatismo craniano ou mesmo doenças, infecções na cabeça, acabam ficando com uma sequela de movimento, com o membro rígido, né? Então, por exemplo, o braço vai contraindo. Além daquela alteração estética que a gente vê, daquele braço contraído, aquela perna endurecida, aquilo lhe dói, né? Essas alterações doem, trazem desconforto, trazem dificuldade de higienização, trazem dificuldades de sono. E o uso da toxina botulínica associado ao tratamento de fisioterapia, nesses casos, melhora muito a qualidade de vida, melhora muito a reabilitação e pode até ajudar na questão de recuperar um pouco da independência funcional do paciente. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico neurologista Dr. Fernando Topanotti. No programa de hoje nós estamos falando sobre a aplicação de toxina botulínica como uma terapia em doenças neurológicas. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre toxina botulínica no uso terapêutico de doenças neurológicas. Nossa psicóloga Thaís Vilas Boas nos fala hoje, então, como é o processo de avaliação pré-operatório do paciente bariátrico. O processo de acompanhamento psicológico pré-operatório de cirurgia bariátrica é um processo simples, porém muito importante, porque ele traz várias questões relacionadas à vida do sujeito que são importantes de ser avaliada no pré-operatório para que a gente possa ter um pós-operatório com sucesso. É avaliado fatores biológicos por toda a equipe, é avaliado fatores psicológicos relacionados à história de vida do sujeito, às emoções que envolvem o emagrecimento e também os fatores sociais, do impacto que a bariátrica vai trazer sobre a vida dele. Pode ser dividido em 3 etapas, que é a parte da identificação, onde a gente começa a identificar as causas que levou o sujeito a engordar, a ter sobrepeso. Depois vem o processo do tratamento, onde a gente começa já a mudar alguns hábitos e comportamentos do paciente. E depois, de fato, vem a prevenção à recaída, onde essa parte do processo se constitui no pré-operatório e dá continuidade no pós-operatório. Olá pessoal, hoje no Pergunte ao Doutor, no quadro Emergência, eu, Alexandre Costa, Xandão, para quem não me conhece, vou estar dando mais uma dica para você daquele momento crucial da sua vida. Hoje nós vamos falar sobre intoxicação e envenenamentos, coisas que acontecem com uma certa frequência no ambiente, inclusive domiciliar. Aquele produto de limpeza que está num frasco que não é seguro para uma criança, ou até para um adulto mesmo, haja vista que às vezes está sem identificação. Uma planta venenosa que às vezes a gente tem em casa, às vezes até sem o próprio conhecimento, e que um adulto, ou principalmente as crianças ou idosos, acabam tendo essas intercorrências. Então sempre que você tiver suspeita de algum tipo de envenenamento ou intoxicação, você nunca deve forçar o vômito ou qualquer coisa nesse sentido. Se a vítima está consciente, você vai deixar ela daquele momento deitada ou sentada de forma mais cômoda para o paciente e acionar 192, o serviço do SAMU, para quê? Para que o colega médico possa estar orientando qual é a melhor maneira, se é deslocar uma viatura até a sua casa para fazer aquele atendimento ainda no domicílio ou para deslocar para um serviço de emergência mais próximo possível. Então nunca se esqueça, cuide com as plantas venenosas na sua casa, cuide com os alvejantes, todos os produtos de limpeza que devem estar sempre em frascos seguros e frascos originais. Nunca colocar numa garrafinha PET ou qualquer outra coisa que comumente ela é utilizada para outros fins.
Então cuide muito com isso. A gente preza pela sua saúde, saúde das suas crianças e a saúde dos idosos. Foi esse mais um quadro do Emergência no Pergunte ao Doutor. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e o meu convidado de hoje é o médico neurologista Dr. Fernando Topanotti. No programa de hoje nós estamos falando da toxina botulínica no tratamento terapêutico de algumas patologias neurológicas. Bem, Dr. Fernando, no bloco anterior, o doutor falou muito da questão do uso da toxina botulínica para enxaqueca e também para pacientes que tiveram AVCs. Mas tem outras patologias que a toxina botulínica também é aplicada? Sim, são muitas as aplicações dentro da neurologia e dentro de outras áreas afins também, né? Por exemplo, a toxina botulínica ela pode ser usada para o bruxismo, controle de dor do bruxismo, aquela hipertrofia do masseter. Claro, isso junto com uma avaliação odontológica, mas com muita indicação. Pacientes que têm dificuldade de engolir e acabam produzindo muita saliva, então dá para ser usado dentro das glândulas para reduzir a secreção de saliva, a produção de saliva, reduzir as infecções, reduzir as complicações decorrentes disso. Tem a hiperidrose, que é o suor excessivo em alguma região do corpo. Esse também tem indicação de toxina botulínica quando bem aplicado, quando bem indicado, e pode trazer benefício. O blefaroespasmo, algo que se vê com determinada frequência, que são algumas contrações, geralmente né, faciais de um lado. Isso é doloroso, é desconfortável, tem um prejuízo estético. As distonias, algumas contrações como se fossem cãibras, algumas contrações de pescoço ou de braço, isso traz dor, e a toxina botulínica traz um alívio de sintoma muito expressivo e importante nesses casos. Doutor, mas afinal, como a toxina botulínica age nos pacientes? Explique também, doutor, sobre a aplicação e efeitos. Bom, a toxina ela age inibindo a contração muscular, né? Ou inibindo a produção e secreção de líquidos por um mecanismo muito específico, mas ela age localmente, né? A aplicação ela é muito tranquila, é sempre injetável, não existe outra forma de aplicação de toxina botulínica, mas ela é realizada com medicações, com diluições e com seringas muito finas. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de seringa que se usa para aplicação em regiões de face. É uma agulha muito fininha, né? Uma agulha, a gente diz que é uma agulha de insulina, muito discreta. Claro que traz um desconforto, como qualquer procedimento, mas é um desconforto muito controlado. Em alguns músculos mais profundos é necessário uma agulha um pouquinho mais profunda, mas nada muito grosseiro, nada muito grosso. Em geral é um procedimento muito bem tolerado quando
quando corretamente aplicada. Agora, doutor, é feito uso de algum anestésico antes da aplicação? Em algumas regiões de face é possível fazer uma anestesia local, uma pomada, mas em geral não é necessário. Em geral o procedimento ele é bem tolerado, independente do uso de anestésicos, né? Porque a aplicação é muito pequena e eu costumo brincar que a dor da aplicação do anestésico, da agulhada do anestésico é menor do que a aplicação e a agulhada da toxina. Em geral não tem nenhum problema, não há necessidade de anestesia, mas se for preciso sim, existem essas alternativas, essa possibilidade. Agora, doutor, uma outra questão. Quando a toxina botulínica pode ser usada nas doenças neurológicas? Sim, isso é muito importante de se avaliar, né? É uma medicação injetável, como qualquer medicamento deve ser bem precisa a indicação, depende da experiência do profissional que o faz e a correta indicação vai trazer melhores desfechos. Bom, não é qualquer enxaqueca que vai usar toxina botulínica, não é qualquer contração muscular após um AVC que vai usar, né? Isso requer uma avaliação, existem outros tratamentos, não é quase nunca um tratamento isolado, esse tratamento vem com outro, por exemplo, na reabilitação tem que vir junto com uma fisioterapia, com uma terapia ocupacional, então requer uma avaliação correta, precisa e uma aplicação corretamente realizada. Doutor Fernando, como avaliar quais pacientes podem utilizar a toxina botulínica como um coadjuvante no tratamento? Em geral, não há muita contraindicação para a toxina botulínica, mas claro que isso deve ser checado, né, diante de uma consulta e uma avaliação. Mas o indicado é fazer da forma correta, na menor dose necessária, para que se tenha o melhor desfecho possível. Isso depende muito do contexto, depende do paciente, depende do enfoque que ele vai ter ao tratamento. Por exemplo, não adianta aplicar medicação se a fisioterapia na reabilitação do AVC não estiver associada, né? Bom, se não está interessado, aplicado em fazer essa reabilitação, a gente talvez não consiga nenhum benefício com a toxina sozinha. Isso é sempre um conjunto de informações, isso requer uma avaliação de custo da medicação. A medicação não é muito barata, em alguns casos conseguimos ela pela rede pública, mas isso é complexo, é uma abordagem multiprofissional, não é só médico-paciente, é médico-paciente e mais a equipe que está por trás. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico neurologista Dr. Fernando Topanotti. No programa de hoje nós estamos falando especificamente sobre a toxina botulínica no uso de terapias neurológicas. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta para fechar o último bloco. A micropigmentação labial está em alta e várias técnicas diferentes estão surgindo. Não, eu não faço esse tipo de procedimento aqui no consultório. Porém, o perfil de paciente que procura essa técnica também procura preenchimento labial. E eu acho que fica muito bonito. Mas você sabe qual dos dois procedimentos você deve fazer primeiro? O ideal é fazermos o preenchimento antes e no mínimo 1 mês antes de você fazer a micropigmentação, pois aqui daremos o formato, volumização e muitas vezes inversão do lábio para outra profissional apenas micropigmentar. Caso você já tenha feito a micropigmentação, não tem problema, mas talvez você precise fazer algum retoque na parte mais interna dos lábios que antes não apareciam tanto. E uma observação: nunca deixe a profissional exceder o limite do contorno dos lábios para aumentar. Deixe isso com o profissional injetor, ok? A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Quem nunca deixou suas autorizações de exames numa gaveta e esqueceu de realizar? No Centro de Especialidades Médicas do Hospital São José,
Sua saúde e seu tempo são priorizados. Um espaço de acolhimento onde seu bem-estar é fundamental. Uma entrada exclusiva tomando todas as medidas e precauções necessárias para atendimento dos pacientes. Voltado para atender às suas necessidades de saúde num só lugar. Você faz sua consulta e já realiza seus exames, tudo no mesmo local. Mais de 25 especialidades, pequenos procedimentos, exames de alta complexidade, exames laboratoriais. E se houver necessidade, você terá todo o suporte hospitalar. Agendamento prático e rápido via WhatsApp ou pelo chat do site. Agora ficou mais fácil cuidar de você sem deixar para depois. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico neurologista Dr. Fernando Topanotti. No programa de hoje nós estamos falando sobre a toxina botulínica no uso terapêutico de patologias neurológicas. Bem, Dr. Fernando, quanto tempo dura esse tratamento? Bem, Agnaldo, isso é uma pergunta interessante porque tem que ter um cuidado específico, né? Em geral, a toxina botulínica ela não pode ser reaplicada no intervalo menor que 90 dias, menor do que 3 meses, porque isso poderia aumentar a questão de anticorpos e fazer com que reduza o efeito, inviabilizando o efeito do medicamento. Em geral, nas doenças neurológicas, uma média, se espera um efeito de 12 semanas, né? A toxina começa a funcionar em torno de 1 a 2 semanas após a aplicação e com um efeito que duraria em torno de 3 a 4 meses, sendo uma nova reaplicação. Então, em geral, 3 a 4 meses se faz uma aplicação para as mais diversas causas neurológicas. Agora, doutor, falando em causas neurológicas, aquele paciente que teve um AVC, ele consegue a toxina botulínica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde? Sim, esse é um dos grandes empecilhos da toxina, que é o custo dela. Mas sim, é uma medicação que está no rol do SUS, se consegue via processo administrativo, não é necessário advogado, é via farmácia de alto custo. Quando bem indicada, sim, se consegue, em geral não se tem dificuldade para isso. E existem alguns serviços públicos que fazem essa aplicação para fins terapêuticos, principalmente na espasticidade do AVC, que é essa questão da sequela neurológica com rigidez muscular. Doutor, uma outra questão. Existe diferença da toxina botulínica usado em estética e a toxina botulínica para enxaqueca? Sim, isso é uma pergunta importante, porque
Para estética, diversas marcas são aprovadas para o uso de enxaqueca. Por indicação de bula, é uma única marca que pode ser usada. E a aplicação é diferente. Embora a aplicação da enxaqueca, para o uso de enxaqueca, pegue face, tenha uma alteração estética e até uma correção estética, né, para questão de prevenção de rugas, enfim, a aplicação é diferente. Ela é feita com doses diferentes, em alguns pontos diferentes. Não é a mesma aplicação estética, não é apenas no rosto, é feito em região temporal, é feito em região occipital, aqui nos ombros, no trapézio. Então é um protocolo fechado, específico, para esse tipo de tratamento. É diferente, é uma dose bem diferente de tratamento, mas com um fim terapêutico, que é o nosso objetivo maior. Doutor Fernando, me diga uma coisa, esse uso terapêutico da toxina botulínica, ele é feito só em ambiente hospitalar ou pode ser feito também em consultório? Na imensa maioria dos casos é feito em consultórios e clínicas, né? Basta ter uma sala de procedimento adaptada para isso, com os devidos alvarás, devido registro. Isso pode ser feito tranquilamente, em alguns casos até em domicílio. Pacientes acamados, que têm alguma restrição de mobilidade, podem ter a aplicação realizada em casa. Mas não requer nenhum cuidado maior de monitorização, nenhum cuidado hospitalar maior, exceto alguns casos específicos que dependem de equipamento para aplicação. Agora, doutor, quando se fala em atendimento domiciliar, em aplicação domiciliar, isso tem que ser feito por um profissional habilitado, né? A aplicação, sim, ela tem que ser feita por um profissional habilitado, né? Por exemplo, para dor de cabeça é um protocolo fechado, é específico isso. Não é qualquer aplicação, qualquer forma de aplicar que vai funcionar. Então, para espasticidade, tem que ter uma experiência, tem que saber dose, tem que saber como trabalhar, tem que reavaliar, isso é uma reavaliação continuada. Mas sim, tem que ser por um profissional habilitado, com a medicação adequada, com a dose adequada, para que não se perca em qualidade. Bem, doutor Fernando, então, para finalizar nossa entrevista, o uso terapêutico da toxina botulínica tem sido uma frequência no teu consultório? Sim, cada vez mais frequente. Todas as semanas tem aplicação visando o uso terapêutico da toxina e vem ganhando muito mais notoriedade, ficando muito mais acessível, muito mais palpável e com excelentes resultados. Então, acho que é uma coisa que veio para ficar, uma medicação que veio para inovar e melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico neurologista, Dr. Fernando Topanotti. Dr. Fernando, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, qualquer dúvida que tenham e até uma próxima. Obrigado. Parabéns, sucesso, doutor. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Unesc, Miocor e Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred e URC Diagnósticos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocor e Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred, Unidos Somos Premium e URC Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde.